Todas as manhãs, ele aparecia na igreja, sozinho, silencioso. Sentava sempre no mesmo lugar, como se esperasse alguém. No início, pensaram que fosse apenas um cão perdido, mas o que ele escondia, ninguém estava preparado para descobrir. O vento frio soprava pelas vielas estreitas da vila de Monticello, carregando folhas secas que se acumulavam nas escadas da velha igreja de pedra. Dentro, o padre Júlio já recitava os primeiros versículos da missa da manhã quando uma movimentação silenciosa se deu ao fundo da nave. Era ele de novo. Um cão grande de pelagem curta e manchada de terra passou pelas portas pesadas com a naturalidade de quem conhecia o lugar melhor do que muitos fiéis. Caminhou até o último banco à direita. Deu 2 voltas no próprio eixo e se deitou em silêncio. Nenhum latido, nenhum suspiro. Os paroquianos já não se espantavam mais. Barro, como alguns haviam começado a chamá-lo, aparecia todos os dias, sem falha. Sempre na mesma hora, sempre sozinho. Não usava coleira, não parecia perdido, tampouco agressivo, apenas triste. O olhar de Barro era de quem espera alguém que não chega. Fixava-se num banco vazio da terceira fileira como se quisesse que o tempo voltasse, como se cada missa fosse uma tentativa de reviver o passado. E o que quer que ele visse ali, ninguém mais conseguia enxergar. Júlio, que dedicara metade da vida àquela igreja de pedra, já tinha visto de tudo entre os bancos frios e os vitrais empoeirados. Cães, gatos, andarilhos, bêbados, gente perdida. Mas havia algo diferente naquele animal. Um silêncio que doía. Uma ausência que não era apenas sentida por Barro, mas por todos que cruzavam seu caminho. Naquela manhã, mais do que em qualquer outra, Júlio teve a estranha sensação de que aquele cachorro não estava ali por acaso. Ele não procurava um teto, ele procurava alguém. Depois da missa, enquanto os últimos fiéis se dispersavam sob os guarda-chuvas, Júlio permaneceu no altar, imóvel, observando. Barro ainda estava ali, deitado em silêncio, os olhos semicerrados, como se dormisse com um ouvido no passado. A chuva tamborilava sobre o telhado da nave, mas lá dentro tudo era imóvel. O padre desceu os degraus com calma, caminhou até o fundo da igreja e sentou-se a poucos metros do cão. Não disse nada, apenas ficou ali, escutando as goteiras como quem tenta entender um idioma antigo. Júlio não era um homem de suposições. Sempre preferiu a lógica da liturgia à incerteza das emoções. Mas havia algo em Barro, naquele retorno insistente, naquele silêncio resignado, que atravessava as palavras. Algo que ele já conhecia. Um tipo de luto. Na manhã seguinte, antes que o sino anunciasse a primeira missa, Júlio preparou um cobertor e esquentou um prato simples de ragu. Quando Barro apareceu, como sempre, o padre o esperava à porta. O cachorro se aproximou devagar, como quem já conhecia aquele ritual. Aceitou a comida com dignidade sem pressa. Deixou-se tocar, ainda que mantivesse os olhos no mesmo banco de sempre. Na vila, começaram os burburinhos. Uns diziam que o cão via almas, outros que ele fora deixado por um antigo morador da cidade. Uma senhora da feira garantiu que o vira ali meses antes, durante um velório. Mas ninguém sabia ao certo. Foi então que Júlio lembrou de algo. Pouco antes do inverno, uma paroquiana assídua havia falecido, Dona Carmela, uma viúva silenciosa que sempre se sentava exatamente naquele banco. Era discreta, mas devota. E agora aquele animal parecia tê-la substituído em presença, não em devoção. Nisso, talvez até a superasse. A dúvida começou a tomar forma. Seria Barro o cão de Carmela? Se sim, onde esteve esse tempo todo? Por que voltava ali sozinho, como se nada mais importasse? Júlio tentava afastar essas perguntas, mas sabia que não conseguiria por muito tempo. Naquela noite, enquanto trancava os portões da sacristia, tomou uma decisão: descobrir quem era Barro e por que entre todas as igrejas ele havia escolhido aquela. A busca começou sem alarde, quase como um sussurro entre as velhas paredes da paróquia. Júlio começou a perguntar discretamente aos fiéis mais antigos, aqueles que sabiam mais da vida alheia do que pareciam admitir. Se lembravam de Dona Carmela com um cão, mas a resposta era sempre a mesma. Carmela, tão quieta, se tinha um cachorro, nunca comentou. Nunca vi. Ela saía pouco, vinha à missa, voltava para casa, sempre sozinha. A ausência de respostas só deixava o padre mais inquieto. Algo em Barro, agora mais calmo, mais presente, exigia uma verdade ainda escondida. Decidiu então ir mais fundo. Levou o cão até San Justo, onde ficava o único consultório veterinário com leitor de microchip da região. Esperava encontrar um nome, um número, um elo, mas o scanner apitou uma única vez e parou. Nenhum dado, nenhum dono registrado, somente um animal de idade incerta com os dentes gastos, as
patas marcadas pela estrada e o olhar de quem conhecia o silêncio melhor que qualquer humano. Na volta, o dia já se desfazia em tons dourados. Júlio caminhava com barro pela praça central da vila, em direção à igreja. O cão andava com um passo solene, como se cada pedra daquele chão contasse parte da história que o padre ainda não sabia. Foi então que algo interrompeu a rotina. Um garoto de joelhos na calçada, girando um peão de madeira, levantou os olhos e arregalou-os, como quem acabara de ver um velho amigo. "Pipo!" exclamou, largando o brinquedo. O cachorro parou de imediato. As orelhas se ergueram e, por um instante fugaz, a cauda balançou com hesitação, como quem reconhece um som perdido no tempo. Júlio, que já se preparava para mais um dia sem respostas, virou-se surpreso. "Como é que você o chamou?" "Pipo, esse é o nome dele", disse o garoto com a simplicidade de quem não duvida da memória. Ele era da Dona Carmela. Ela vinha sempre aqui comprar pão e ele sempre vinha junto. Ficava esperando do lado de fora, sentado. O padre ficou imóvel. O mundo ao redor pareceu emudecer. O nome, o gesto, o leve movimento do rabo. Tudo se encaixava, ou quase. "Você tem certeza disso, filho?" "Tenho sim, senhor. A gente até brincava com ele às vezes. Depois que ela morreu, ele sumiu. Achei que tinha ido embora." O menino se afastou, voltando ao peão como se nada demais tivesse acontecido. Mas para Júlio, tudo tinha mudado. De volta à igreja, ele não conseguiu rezar, nem comer. A palavra Pipo ecoava com um peso estranho, simples, até banal, mas agora carregada de lembrança, de ausência, de luto e barro, ou melhor, Pipo parecia outro, o andar mais leve, o olhar menos distante, como se finalmente alguém tivesse chamado por ele do jeito certo. Ainda assim, as perguntas continuavam. Por que voltava sempre à igreja? Por que aquela hora? Aquele banco? O que esperava encontrar ali? Ou quem? Naquela noite, sem avisar ninguém, Júlio desceu sozinho até o porão da sacristia, onde ficavam os antigos arquivos da paróquia. Abriu caixas, pastas, pendrives, encontrou enfim os registros do velório de Carmela. Colocou o vídeo para rodar, o coração batia mais forte, a respiração se prendeu. E então, quando a imagem começou a se formar, Júlio viu algo que não estava preparado para ver. A gravação tremia, como toda a filmagem feita às pressas. O enquadramento torto, os rostos desfocados, o som abafado de passos e murmúrios. Na tela, o cortejo fúnebre avançava lentamente pela nave central. O caixão de Dona Carmela seguia envolto por flores brancas e véus de tristeza. Júlio podia ver a si mesmo, ao fundo, conduzindo a cerimônia com voz contida, mas não era a si mesmo que ele buscava. Era ele, Pipo, e então, entre as pernas dos presentes, surgiu uma sombra baixa, silenciosa. Caminhava com a cabeça rente ao chão, as patas hesitantes, mas seguras. Parou exatamente ali, ao lado do banco da terceira fileira, e ficou, imóvel, quieto, como se soubesse, como se compreendesse tudo sem precisar de palavras. Júlio pausou o vídeo, respirou fundo, depois deu um passo além, buscou registros mais antigos, datas aleatórias, missas comuns. Ali estava ela, Carmela entrando pela porta lateral, como sempre fazia, e ao seu lado, Pipo. Ele a acompanhava discretamente, caminhava junto até o banco. Deitava-se nos fundos e esperava. Missa após missa, semana após semana. E agora, sem ela, fazia o mesmo trajeto, sozinho, todos os dias, como se ainda guardasse a esperança de vê-la surgir por aquela porta, como antes. A última peça havia se encaixado. Pipo não era um andarilho, era um coração em luto. Júlio fechou o laptop com as mãos trêmulas. Passou os dedos pelos olhos, tentando conter algo que já transbordava. Lá fora, a madrugada soprava pelas frestas da igreja, fria, mas não hostil. Na manhã seguinte, antes que o sino ecoasse pelas colinas, Júlio esperava à porta. Quando Pipo apareceu, arrastando as patas com o mesmo passo cansado de sempre, o padre se ajoelhou diante dele. Ajoelhou como se reconhecesse algo sagrado ali, e com a voz firme e mansa, disse o que nunca havia tido coragem de dizer. "Ela não vai voltar, Pipo, mas se você quiser, eu posso ficar." O cão não respondeu, apenas encostou devagar a cabeça na perna do padre, e pela primeira vez em muito tempo, ficou ali por escolha, não por espera. As semanas passaram devagar, como se o tempo também aprendesse a respeitar o ritmo de Pipo. Ele já não se deitava no fundo da igreja, olhando para o banco vazio. Agora, ocupava um canto perto do altar,
onde a luz da manhã pousava gentil sobre seu dorso envelhecido. Dormia ali, tranquilo, como quem não espera mais. Apenas permanece. Os fiéis, antes curiosos, aprenderam a vê-lo como parte do templo. Era como um relicário vivo, guardando com o corpo aquilo que o coração já não podia dizer. Algumas senhoras deixavam pedaços de pão no canto do banco. As crianças, sem entender por quê, faziam silêncio quando passavam por ele. E Júlio parou de chamar aquilo de cuidado, chamava de companhia. Construiu para o cão uma pequena casa nos fundos da sacristia. Não era grande nem luxuosa, mas tinha cobertas macias, um prato sempre cheio e o cheiro constante de alguém que, finalmente, pertencia a algum lugar. À noite, o padre se sentava ao lado da casinha com uma xícara de chá nas mãos, o breviário no colo e o silêncio entre os dois. Era um silêncio diferente daquele do início. Não doía mais. Agora, acolhia. Certa manhã, durante a missa das 7, uma senhora recém-chegada à vila viu o cão deitado ao pé do altar, os olhos semi-abertos, e comentou com doçura: "Que bonito! Parece até que esse cachorro espera alguém." O padre Júlio sorriu com um misto de ternura e melancolia. Ele esperava, sim, por muito tempo, mas agora ele só descansa. Naquele mesmo dia, ao final da missa, Pipo permaneceu deitado, mesmo quando os sinos tocaram, os olhos fechados, o corpo sereno. O rabo não abanou, mas o peito subia e descia, suave, como se sonhasse com passos familiares numa rua antiga. Quando Júlio se aproximou, ajoelhou-se devagar, passou a mão com carinho pela cabeça do amigo e sussurrou: "Pode ir, Pipo. Ela vai te encontrar do outro lado." E foi ali, envolto pelo cheiro do incenso e pela luz dourada da manhã, que Pipo partiu, sem pressa, sem dor, sem mais espera. Se essa história te arrancou um sorriso ou uma lágrima, compartilhe nos comentários. E não deixe de se inscrever para mais encontros que o tempo quase apagou. Te vejo no próximo vídeo do canal. Até mais!